Vamos lá, a gente está no Daf Kuf Amud Bet, começando um novo perek. Fala para a gente a Mishnah Masechet Shabbat. Aboné kama ivne veyechayav. Agora a gente vai ver várias e várias melachot. Uma das melachot é a melachá de boné, de construir alguma coisa no Shabbat. A gente sempre vê a melachá e o shiur dela. Quanto eu preciso fazer dessa melachá para ser considerado um trabalho importante o suficiente para ser chayav? Então, com o Otsá, por exemplo, a gente viu várias e vários shiurim, medidas diferentes, depende do que você está tirando. Se é comida de animal, se é carne, se é madeira, o que seja, cada um tem o seu shiur. Com relação ao boné, se eu construo alguma coisa, certo? Construo parte da minha parede, construo alguma coisa. Quanto eu preciso construir para ser chayav? Aboné kama ivne vechayav, aboné kolsheu, qualquer coisinha, qualquer construção, mesmo a menor das menores construções, já é chayav. A gente vai ver alguns exemplos na Gemara na continuação. Vê a mesatet. Mesatet é alguém que ele pega a pedra e ele faz risquinhos ou ele alisa a pedra para usar ela para construção. Então alguém que ajeita a pedra para construção também é chayav. Também uma melachá no Shabbat. Vê a makebe patish. Makebe patish, todas as melachot que são o fim da melachá, que elas terminam uma construção, elas são chamadas de makebe patish. Por quê? Porque quando precisavam lachtzov avanim, quando precisava não sei como falar em português, tirar as pedras, eles iam na montanha, eles precisavam de pedra para construção, então eles cavavam um pouco em volta e tiravam um pedaço grande de pedra que depois iam dividir em pedacinhos pequenos para fazer as construções. Então, como eles faziam isso? Primeiro eles faziam um buraco em volta da pedra e depois com um patiche eles batiam muito forte na pedra, fazia ela estremecer e rachar um pouquinho, e aí ela desconectava da montanha e caía. Isso era chamado makebe patish, porque ele termina a tirada da pedra da parede. Isso é chamado de makebe patish. Eles batiam com um martelo muito forte, a pedra desconectava da montanha, e aí você tinha um pedaço de pedra funcional que dava para usar. Vê o meatzed, certo? Pode ser makebe patish, podia ser com martelo, ou com meatzed, é um negócio feito de ferro também, que servia para bater. A koder kolsheu chayav, alguém que faz um buraco na parede, por exemplo, qualquer buraquinho já é chayav, certo? Porque isso aqui também é parte da construção, a gente vai ver exemplos disso na Gemara. Zé klal, essa é a regra geral com relação às melachot, kol osem melachá, o melachto mitkayemet, todo mundo que faz uma melachá, e essa é uma melachá que é válida, certo? Ela é importante por si só, é algo que as pessoas falam, acabei, terminei, fiz um buraquinho na parede, terminei, tudo que é chamado de, olha, eu fiz uma melachá, be-shabat, alguém que faz isso no Shabat, chayav, é chayav korban. Se for de propósito, é chayav mitas, que lá, se tiver atrás, etc. E se for sem querer, ele é chayav korban. Rashma gomer, afa makebe kurnas el asadan beshat melachá, chayav evnei sheu ki metaken melachá. Rashma fala, olha, alguém que ele está produzindo alguma coisa de ferro, uma tábua de ferro, algo do tipo, e ele pega o martelo e bate com o martelo na bigorna. Kurnas sadan é a bigorna onde ele batia o martelo para alisar o martelo, ele é chayav. Agora vai explicar exatamente o que ele fez aqui de errado. A priori eu não produzi nada, eu só bati o martelo na bigorna. O que eu fiz? Não fiz melachá nenhuma, certo? O meu martelo é meu kli, é meu instrumento para produzir, mas eu não fiz a tábua em si, porque eu sou chayav. Agora vai explicar isso. Pergunta Gemara, olha, foi falado que se eu construir uma coisinha pequena, eu já sou chayav. Pergunta Gemara, que coisinha pequena que eu posso construir, que realmente é válido, é significativo para ser chayav no Shabbat? Fala bem, olha, os pobres, às vezes eles cavam um buraquinho pequeno no chão, um buraquinho pequeno na parede, ou algo do tipo, para guardar as moedinhas dele, certo? Ele quer esconder os poucos de moedinhas que ele tem, ele cava um buraquinho pequeno no chão, coloca as moedas lá dentro e cobre isso. Então, às vezes, mesmo que seja uma coisa muito pequena, não estamos falando uma coisa do tamanho de um fio de cabelo, sim? Estamos falando uma coisa pequenininha. Mesmo uma coisa pequenininha já é significativo. E a Gemara fala, onde a gente encontra algo parecido no Mishkan, todas as melachot seriam do Mishkan. Então, tá bom, pode ser que os pobres fazem um buraquinho no chão, colocam as moedas lá e tampam depois. É boné, ele construiu um buraquinho. Mas onde a gente encontra no Mishkan algo desse tamanho para ser chayav? Talvez no Mishkan tem coisa só de grande magnitude, precisa ser uma coisa séria. Quem disse que uma coisa pequena dessa já é chayav? De que vai ter gabe Mishkan, quem tofrei eriot, chofrim gumal atzniet machtiem. Fala no Mishkan também. No Mishkan, quem costurava as yeriot, quem costurava as tendas do Mishkan, quando eles terminavam o trabalho, hora de ir para casa à noite, de terminar, eles não tinham acabado, eles faziam um buraquinho no chão, colocavam lá
a agulha deles e iam para casa. No dia seguinte eles voltavam. Então eles faziam um buraquinho no chão, colocavam a agulha, tampavam, construíram um buraco, construíram um esconderijo. Isso daqui é boné, mesmo que seja uma coisa pequena, então a gente encontra isso no Mishkan também. Abai Amar, que van de Mishtakeilo Avdei Achi. Abai fala, não, no Mishkan não faziam isso, porque se você colocar o seu machat, a sua agulha, no chão, na terra, com umidade, vai ficar com ferrugem, vai enferrujar. Então no Mishkan não faziam isso. Então não pode ser que essa é a fonte para essa proibição, tem que achar outro lugar. Ela shekena Yosef putei kira ktana lishfot alea kdera ktana. Fala é o seguinte, olha, o que é boné? O que é boné kosher que é hayav? O que é alguém que construiu uma coisa, mesmo que seja mínima, que ele já é hayav? É alguém que ele tem uma panela, uma panelinha pequena, onde ele cozinha, e essa panela tem que ficar de pé. Agora, essas panelas não tinham uma base reta, elas tinham uma base arredondada, então ela tinha que ter pelo menos 3 pezinhos para segurar. E às vezes um pezinho quebrou, caiu, e o pobre constrói um pezinho bem pequeno de barro para segurar a kirá. Então ele construiu uma coisa muito pequena, um pezinho muito pequeno, mas isso daqui faz com que a minha panela possa ficar de pé, eu possa cozinhar nela. Por isso eu já sou hayav, mesmo que o binyan é muito pequeno. Daqui vai ter gabe Mishkan, no Mishkan a gente também encontrava algo parecido. Mevashlei samanim litzvoeriot shechasra melachtam osim pitputei kirá ktana lishvot alea yorá ktana. No Mishkan também, embora geralmente no Mishkan a produção de tinta era gigantesca, certo? Era para atingir toda a eriá, toda a tenda, mas às vezes se ele vê que faltou um pouquinho, não ficou muito bem tingido, ele pegava uma panelinha pequena, fazia lá um pouquinho de tinta e pintava o que faltou, tingia o que faltou. E essa panelinha pequena também, às vezes essa panelinha pequena precisava de um pezinho só para deixar ela de pé. Então a gente vê que isso já tinha no Mishkan, a construção de algo muito, muito pequeno. Rav Acha bar Yaakov amar en aniut bimkom hashirut. Rav Acha bar Yaakov fala que não tem pobreza no lugar de riqueza. Mishkan é um lugar de riqueza, Mishkan é um lugar onde tinha muito ouro, muita prata, muita riqueza. Se precisava de tinta para atingir o Mishkan, para atingir as tendas, iam fazer como se deve, iam fazer uma panela gigante para fazer a tinta como se deve, uma quantidade grande. Ninguém fazia coisinhas pequenas no Mishkan. No Mishkan era tudo feito large, era tudo grande. Então não tinha isso no Mishkan. É lá onde a gente se encontra uma construção pequena que é hayav, sheken balabat, sheyesh lo nekev bebiratos vesotmo. Então fala Rav Acha bar Yaakov, o que é uma construção pequena? É alguém que, por exemplo, ele tem uma casa bonitinha, recém-reformada, pintada, tudo em ordem, de repente ele vê um buraquinho na parede. Geralmente um buraquinho na parede não incomoda quando você tem uma casa que já está caindo aos pedaços, mas uma casa novinha, que acabou de construir, acabou de reformar, acabou de pintar, um buraquinho pequeno você já tampa ele. E tampar um buraquinho na parede é chamado de binyan. Então mesmo que seja um buraquinho pequeno, do tamanho de um dedo, do tamanho da ponta de um dedo, já é considerado binyan, mesmo que ele seja uma quantidade pequena. E onde a gente encontra isso no Mishkan? Daqui vai ter também Mishkan. No Mishkan também faziam isso de vez em quando. Sheken keresh nafla bodarna metif letocho ivar vesotmo. Um keresh, uma das tábuas que tinham no Mishkan, as tábuas que fechavam o Mishkan em volta, feitas de madeira. Se por algum motivo caiu lá uma tolat, sei lá, um cupim, algo do tipo, e comeu um pouquinho da madeira, eles colocavam algum produto e tampavam o buraquinho para ficar bonito. Não traziam um keresh inteiro novo. Então a gente vê que no Mishkan, às vezes, realmente construíam, produziam algo muito, muito pequeno, isso já era considerado considerado binyan. Por isso, fala a nossa Mishnah que a boné kolsheu, ele é hayav, que a melachá de boné, mesmo que seja algo muito, muito pequeno, já é hayav, porque já tem significado, já é significativo. Alguém que tem uma casa reformada, um buraquinho pequeno atrapalha, e no Mishkan também, às vezes, faziam concertos de coisas bem, bem pequenininhas, isso já é considerado boné. Amar Shmuel, fala Shmuel, a metzadedet even chayav. Shmuel fala que alguém que ajeita a pedra, se eu tenho um muro de pedras, por exemplo, e eu ajeito a pedra para ela ficar retinha, rente ao muro e não ficar meio torta, é chayav no Shabat. Isso daqui é considerado construir um muro. Meiti veio e pergunta a Gemara, echad notenet even, echad notenet atit chayav. Pergunta a Gemara, olha, está escrito na Braita que se uma pessoa coloca pedra no muro e vem o segundo trabalhador e coloca lá o cimento para prender a pedra, o cara que colocou o cimento ele é hayav, porque só colocar a pedra lá e ajeitar ela não é nada. Se eu coloco a pedra e ajeito, ela cai. Só vai ser hayav se eu coloquei também se eu coloquei lá cimento, algo para segurar a pedra.
Como o Shmuel fala que alguém que ajeita a pedra, coloca ela rente ao muro, em ordem, é Hayav, aí na Braita parece que só alguém que coloca o cimento, que prende a pedra lá é Hayav, e não um cara que só arruma a pedra. Então, por que Shmuel falou o que ele falou? De acordo com o que você está dizendo, que só se eu coloquei cimento mesmo é Hayav, em uma ceifa, vamos ver o que está escrito no fim da Braita, Rabi Yossi Omer, Vafilo lá, Veiniach Agabei Dimush Lavanim Hayav. Rabi Yossi fala, olha, é Hayav, não precisa pôr cimento. Rabi Yossi fala, olha, quer saber, não precisa nem de cimento. De acordo com o Rabi Yossi, só de apoiar uma pedra em cima, a próxima linha de pedras em cima, já é Hayav. Ou seja, Rabi Yossi falou mais ainda que Shmuel. Shmuel falou que alguém que vai lá e coloca a pedra firme, alisada, rente ao muro, ele é Hayav. E Rabi Yossi fala, olha, coloca a pedra em cima do muro e você já fez a proibição de construir o muro. Já é Hayav. Então não vem trazer tá na cama com pergunta para Shmuel, que tá na cama falou só se colocar cimento. Porque a gente encontra na Braita Rabi Yossi que fala que só de colocar a pedra em cima, mesmo que você não alisou ela, já é Hayav. Endireitou ela, já é Hayav. Então, Shmuel fez mais do que Rabi Yossi. Ela, então, fala Gemara, realmente temos 3 partes do muro. Tlata binyane avu. Tem 3 partes do muro. Tata, metzia, veilá. A parte de baixo, a parte do meio e a parte de cima. Tata, baitzidude veafara. A parte de baixo do muro, a parte do muro que está na terra, certo? O pé do muro. Lá precisa ser... Você precisa colocar o pedaço, a pedra no chão, amassar e empurrar ela para os lados para empurrar a terra em volta, para ela ficar retinha e ficar presa no chão. Isso o Shmuel falou que é Hayav, só de ajeitar a pedra debaixo do muro é Hayav, mesmo que você não colocou cimento, porque essa pedra vai ficar lá no lugar por causa da terra que tem em volta. Metzia bainamitina, as pedras do meio do muro, elas precisam de cimento. Aqui está no chão, só ajeitar, já é Hayav, assim falou Shmuel, é isso que Shmuel quis dizer. As pedras que estão na cama falou que precisa de cimento são as pedras do meio do muro, que uma em cima da outra, elas vão cair para o lado, elas não vão ficar de pé. Ela, se não colocou cimento, não é Hayav, se colocou cimento, é Hayav. E lá, e as pedras que ficam em cima, lá em cima do muro, elas que não tem outra pedra em cima dela que pode tirar o equilíbrio, ela só está apoiada no muro, ela só de colocar já é Hayav. Então a gente tem aqui, na verdade, não temos 3 opiniões, temos 3 dinim de 3 partes do muro. A parte de baixo do muro presa que fica no chão, a parte que encosta no chão, eu preciso ajeitar ela para ficar reta e firme no chão. As do meio, as pedras do meio, só sou Hayav no Shabbat se eu colocar cimento, e a de cima só de apoiar é o que Rabi Yossi falou que já é Hayav. A gente falou que alguém que alisou a pedra ou fez risquinhos para deixar a pedra bonitinha, ele é Hayav. Mesatet mishum mai mechayev. Qual é a melachá de mesatet? Das 39 melachot que a gente tem, a melachá de mesatet, alguém que faz, por exemplo, haritzim na pedra, ele faz riscos na pedra. Qual melachá ele é chayav? Rav amar mishum boné, Shmuel amar mishum akev patish. Rav fala que é boné, ele construiu a pedra, ele produziu a pedra, construiu, vamos chamar de construiu. Ele construiu a pedra, você tinha uma pedra que precisava desses haritzim, está construída. E Shmuel falou, isso é makev patish. Makev patish, toda melachá, na Mishnah a gente falou, makev patish é o cara que bate com o martelo para fazer a pedra cair da montanha. Mas toda melachá que é o fim, é o término de uma melachá, é chamado de makev patish. Então, se por exemplo eu comprei meias, e as meias vêm amarradas uma na outra, não dá para pôr o pé. Eu cortei o fio, cortar o fio é uma quebra patiche, porque eu estou terminando a produção da meia, estou fazendo com que ela seja apta a ser usada agora. Então aqui também, quando eu fiz essas marcações na pedra, ela fica apta a ser usada. Posso colocar ela na construção, fala, Shmuel é uma quebra patiche. Ao senekev belur shel tarnegolim. Lur shel tarnegolim, se eu tenho um galinheiro, e o galinheiro, às vezes, quando as galinhas estão lá, elas fazem fezes dentro do galinheiro, não saem para fazer. E aí fica um cheiro, fica um bafo muito ruim. Então fazia um buraco no lur, fazia um buraco no galinheiro para sair, para ter troca de ar. Alguém que faz um buraco no galinheiro, que ele é Hayav. Rav amar mishum boné, Shmuel amar mishum akev patish. Rav fala que é boné, ele está construindo o lula, agora um lula é construído. E Shmuel fala que akev patish, ele terminou a construção do lula. O lula sem esse buraco não dá para usar ele, agora dá para usar, porque senão as galinhas vão morrer lá dentro, asfixiadas. Ail shufta bekufina demara. Alguém que pegou, se eu tenho um machado, ele tem a parte de metal e a parte de madeira. Eu coloquei a parte de metal na parte de madeira, prendi e produzi o machado. Porque eu sou Hayav, Rav amar mishum boné, Shmuel amar mishum akev patish. Rav fala que aqui a melachá é de boné, e Shmuel fala que a melachá
é de make bepatish. Certo? A mesma discussão. O Rav fala, olha, boné, eu construí aqui um machado. O Shmuel fala, olha, agora o machado é utilizável. Eu terminei a produção dele, é make bepatish. Agora, primeiro, os dois discutiram em 3 coisas, exatamente a mesma coisa. Os risquinhos na pedra, o buraco no galinheiro e a produção do machado. 3 vezes eles discutiram a mesma coisa, porque Vetzricha, fala que precisa dessas discussões. Minan Kamaita, se tivesse só o primeiro caso da pedra, eu poderia pensar, eu podia pensar, olha, Rav falou que alguém que faz os risquinhos na pedra, ele é Chayav Mishum Boné, porque é assim que se constrói o muro, assim que se constrói uma parede de pedra, você tem que fazer essa coisa na pedra para ela não, talvez causa fricção, para ela não sair do lugar. Mas alguém que faz um buraco para entrar e sair ar do galinheiro, não se constrói coisas assim, certo? Quando você constrói uma coisa fechada, uma casa, qualquer coisa, geralmente você fecha ela de todos os lados, você não fica fazendo buracos. Então talvez aqui Rav vai concordar que o buraco no galinheiro não é boné, porque não se constrói dessa forma, é make bepatish, porque você terminou a produção. Talvez ele ia concordar com o Shmuel. Então, precisou falar que Rav discutiu também nesse caso. E se tivesse só os 2 primeiros casos, o da pedra e o do galinheiro, eu poderia pensar, da vida leavira. Eu poderia pensar, olha, o buraco no galinheiro é feito para entrar e sair ar, é tipo uma janela, então dá para chamar de boné, dá para chamar de construção, porque igual quando você constrói uma casa, você põe janelas, aqui também é uma janela para entrar e sair ar. A valshuv também confina de mara, mas quando eu junto a madeira com o ferro do meu machado, isso não é construção, não dá para chamar isso de boné. Boné é binyan, é alguém que constrói uma casa, constrói um galinheiro, constrói uma torre. Em uma modelo de Shmuel, talvez ele vai concordar com o Shmuel que a melachá aqui não é a melachá de boné, é a melachá de make bepatish, que eu terminei de produzir algo que agora está funcional, mas não é melachá de boné. Kamash Melan, que Rav discorda nos 3, certo? A verdade é que não faz diferença se é boné ou se é make bepatish, os 2, se ele fizer bemezid, ele é chayav mitai, se ele fez beshogeg, ele é chayav korban chatat. A grande pergunta aqui é, alguém que vê alguém fazendo uma coisa dessas, ele vai advertir, ele tem que falar para ele, olha, não faz isso, porque isso é a melachá de boné ou make bepatish. Essa é a discussão entre Rav e Shmuel, certo? Não é só uma questão semântica, digamos assim. O cara que advertiu, se ele advertir com a melachá errada, não adianta. O cara que fez isso não vai ser culpado. Então, se tinha alguém construindo uma parede, vem alguém e fala, não constrói uma parede, é proibido cozinhar no Shabbat, não serviu nada para ele a advertência, essa trá. O cara não vai ser culpado no Beidin, ele precisa advertir a pessoa da melachá que ele está fazendo. Então, aqui Rav e Shmuel discutiram qual melachá tem que ser usada na hora da advertência. Então, precisa discutir nos 3, senão a gente poderia pensar que Rav concorda com Shmuel. E se tivesse só o último caso, em que a gente fala, Rav fala que mesmo o ferro, juntar o ferro com a madeira do machado é chayav mishum boné, eu poderia, se tivesse só esse caso, talvez já seria suficiente. Eu já veria que Rav fala boné até o fim. Não, é óbvio que se eu faço, cadê o primeiro caso de Rav? É óbvio que se eu faço os riscos na pedra, ou faço um buraco no meu galinheiro, é óbvio que é boné. Ele já fala que mesmo juntar a madeira com o metal do machado é boné, então já saberia que ele fala boné para tudo. Então, por que não tem só o último caso? Eu diria que, olha, talvez, se tivesse só o último caso, o caso do machado, eu diria no machado, que não é uma construção, não é uma casa, não é parte de um muro, a pedra de um muro, algo do tipo. Aqui Shmuel falou que é make bepatish, mas talvez Shmuel vai concordar com relação aos 2 primeiros casos, com relação ao lul shel tarnegolim, o galinheiro e a pedra, que lá é boné. Então, não. Então foi necessário discutir nos 3, para ensinar que Rav fala boné nos 3, e Shmuel fala make bepatish nos 3. Vamine Rav Natan bar Yoshaya mi Rabi Yochanan. Perguntou Rav Natan bar Yoshaya para Rabi Yochanan. Mesatet mishumai mechaev. Alguém que ele faz situto, alguém que é mesatet, ele faz os risquinhos na pedra, que usam ela para construir as paredes, certo? A gente trouxe a discussão Rav e Shmuel. Rav falou que é boné, Shmuel falou que é make bepatish. Rav Natan bar Yoshaya perguntou para Rabi Yochanan, o que ele diz? Ach velei beyadei mishum make bepatish. Rabi Yochanan não respondeu com palavras, respondeu com movimento. Ele fez o movimento de bater com martelo, querendo dizer, olha, alguém que faz isso, ele é make bepatish.
Assim respondeu Rabi Yochanan igual Shmuel. Pergunta a Gemara, pergunta a Gemara, olha, mas na nossa Mishnah está escrito o seguinte, vou subir aqui rapidinho para ver, está escrito Abonei Kamevne Vechayav, Abonei Kol Sheu, está escrito alguém que constrói qualquer coisa é Chayav, Vea Mesatet, Vea Makebe Patish. Mesatet e Makebe Patish são trazidas na nossa Mishnah como duas proibições diferentes. Então, como você fala que Mesatet é Makebe Patish, se a nossa Mishnah separou entre os dois? Então, aparentemente, é uma melachá por si só. Fala Gemara, Eima hamesatet amakebe patish. A gente tira o vav. Em vez de ter na nossa Mishnah, ve hamesatet, ve amakebe patish, como duas coisas, tem que se falar na nossa Mishnah, hamesatet hamakebe patish. O mesatet, que ele é aquele que makebe patish, que ele termina a produção de alguma coisa, ele é chayav. Então, dá para falar que mesatet também é makebe patish. Tashma, vamos tentar trazer uma prova, se é makebe patish ou se é boné. Hakoder kol sheu chayav. Foi dito na nossa Mishnah que alguém que faz um buraquinho na parede, ele é chayav. Bishlema Rav merzekeman dechar churta lebinyan. Para Rav, que falou que tudo que aparece na nossa Mishnah, a boné, a mesatet, a melachá de boné, mesmo o mesatet, certo? Que faz os coisinhos na pedra, chamado de boné, porque eu estou preparando, estou planejando a minha pedra, estou preparando ela para poder ser usada para construção, é chamado de boné. Então, koder também, alguém que faz um buraco na parede, ele é chayav mishum boné, por quê? Porque quem vê alguém fazendo um buraco na parede, entende, olha, o cara está fazendo um buraco na parede, deve ser que é para colocar aqui por exemplo, colocar aqui uma cortina, colocar aqui uma separação, algo do tipo. Então, fazer buraco na parede é parte da construção. Ela é Shmuel, mas pergunta para Shmuel, que falou que mesatet, que está escrito na Mishnah, a proibição é por Gmar Melachá, por Makebe Patish, porque eu terminei alguma coisa, então mesatet eu entendo, fiz os fiozinhos, fiz os buraquinhos na pedra, agora essa pedra é utilizável, dá para usar para construção. Mas alguém que faz um buraco na parede e não terminou? Buraco na parede é um meio para alguma coisa. Para Rav falou que kodeach, que alguém faz um buraco na parede, é mishum boné, eu posso dizer, tá bom, alguém que faz um buraco na parede, ele está construindo, é parte da construção, é chayav. Mas Shmuel que falou que makebe patish é o fim, não pode ser o meio. Makebe patish é quando batiam na pedra, para a pedra cair, tem que ser o fim da melachá. Alguém que faz um buraco na parede não é o fim? Então, como pode ser que para Shmuel, a melachá, tanto de mesatet quanto de koder, que andam juntos aparentemente, é makebe patish. Areia um buraco na parede não é o fim? De base a beramtza de parzela, veshav que begavei, de hainogmar melachá. Fala, o que está ensinando essa Mishnah, que koder é chayav, que alguém que faz um buraco na parede é chayav, de acordo com o Shmuel, é por makebe patish, mas a priori makebe patish tem que ser o fim da melachá, e só fazer um buraco não é o fim, é o começo. Está se tratando que, como eu fiz o buraco, eu peguei um prego grande, bati ele na parede, fiz um buraco na parede e deixei o prego lá, certo? É isso que está se tratando, não é só fazer um buraco, é fazer um buraco e deixar o prego lá. Aí eu posso pendurar meu quadro, posso fazer o que eu quiser, aí está pronto meu trabalho. Então não é que eu fiz um buraco que na continuação eu vou usar ele para alguma coisa, eu fiz um buraco e deixei o prego lá, é o fim da minha produção. Por isso é makebe patish. Zé, claro, na nossa Mishnah, depois de falar que a boné kol sheu chayav, a koder kol sheu chayav, a mesatet, a makebe patish, que faz qualquer coisinha já é chayav, a Mishnah fala, Zé, claro, essa é a regra geral. Tudo que é o fim da melachá é chayav. Agora, pergunta, Zé, claro, tu e mai. Para que precisa do claro? Para que precisa dessa regra geral? Eu já falei que quando eu acabo alguma coisa, mesmo que seja mínimo, já é chayav. Para que precisa de uma regra geral falando, olha, tudo que é final, eu sou chayav. Tem que incluir, tem que trazer alguma coisa que eu não incluiria automaticamente. Para a Mishnah ter dito isso. Se não está sobrando, e a Mishnah não tem palavra sobrando. Responde a Gemara, leatui dachak kafiza bekava. Fala, Gemara, o que a nossa Mishnah vai incluir o seguinte: se eu tenho, por exemplo, um pedaço de madeira, um cubo de madeira, e esse cubo de madeira geralmente se usa para fazer dele um pote. E aí eu comecei a escavar um pote e eu cavei só metade da madeira. Não cavei até o fim. Sou chayav ou não sou chayav por makebe patish? Eu poderia pensar, olha, já que dá para cavar mais, dá para fazer um pote maior aqui, eu sou patur. Vem a nossa Mishnah ensina que mesmo que eu cavei só um terço do buraco, deixar que eu cavei kafiza bekava, eu cavei 3 lugim, fiz uma medida, em um cavo, eu cavei só metade do buraco, eu já sou chayav, porque tem gente que faz assim,
tem gente que não faz o buraco até o fim, tem gente que faz um pote em que tem 1/3 de buraco e o resto é só madeira embaixo, por exemplo. Então, mesmo que a priori eu poderia dizer que eu não cheguei até o fim, nunca veio até o fim, já que tem gente que termina nesse ponto, eu já sou Hayav. Rashba Gomera Makebe Kurnas Alasadana, alguém que bate com um martelo na bigorna, depois que ele está produzindo, ele já é Hayav. Perguntamos lá, mas Kavi, o que ele fez? Não fez nada. Arei, eu estou produzindo, digamos, eu estou produzindo aqui uma tábua de prata. Alisando, eu vou batendo aos pouquinhos para ela ficar lisinha, e depois que eu acabei, eu bato com o martelo na bigorna. A priori eu não trabalhei o meu produto, porque eu sou Hayav, que melachá tem aqui. Você fala, olha, não, na hora que ele está batendo na bigorna com o martelo, ele está treinando. Ele está fazendo o estágio dele, que ele está treinando bater. Por isso ele é Hayav. Qual é a melachá? Tá bom que não é uma melachá no produto, mas é uma melachá na meio-manuto, na profissionalidade da pessoa. Ele está treinando, ele está aprendendo a bater melhor. Por isso ele é Hayav. Kashuba Benerechava perguntaram para Rav Yosef, ela meata, se for assim, Chaza umanta beshavta vegamar achinami de Michaev? Pergunta, olha, se for assim, se eu for assistir um profissional trabalhando no Shabbat, certo? Tem um goi lá que ele é ferreiro ou qualquer coisa do tipo, e eu vou lá ver ele trabalhando, eu sou Hayav porque eu aprendi? Não, o treino não é melachá, aprender não é melachá. Então, por que bater na bigorna é Hayav? Ela vai virar Adam trabalho, Sheken Meradedeita sem Mishkan ou Simken. Fala, Bairava, olha, quem produzia os tassim, as tábuas no Mishkan, tinha umas tábuas de ouro que colocavam lá no Kodesh HaKodashim, no Beit HaMikdash pelo menos, tinha umas tábuas que faziam bem fininha de alguns metais específicos. Como eles produziam isso? Eles batiam 3 vezes na tábua para alisar, mas quando você vai batendo nas partes um pouquinho mais elevadas da tábua que você quer alisar, isso daqui alisa a tábua, mas por outro lado, ele deixa o próprio martelo um pouquinho menos reto. Então eles batiam 3 vezes na tábua e 1 vez na bigorna para alisar o martelo, para conseguir bater de novo na tábua sem estragar ela. Então bater na bigorna é parte da produção da tábua. Por isso é Hayav. Tá na minha tem uma braita que apoia isso, Rashba Gomer, Afa Makebe Kurnas Elasadam Misham Melachá Hayav, Sheken Meradeita Sem Mishkan Osim. Tem uma braita que está escrito claramente que como chama? Que Rashbag fala que alguém que bate com o Kurnas, bate com o martelo na bigorna, na hora da Melachá ele é Hayav, e de onde ele aprendeu? Disso que faziam no Mishkan, de quem produzia a tábua no Mishkan. Então a gente vê que realmente esse é o motivo de Rashbag. Esse é o motivo dele. Vamos ver até onde vai a próxima Mishnah. Curtinho, vamos lá, vamos um pouquinho. Achoresh kolsheu, alguém que ara a terra, mesmo que ele arou só um pouquinho da terra, já é Hayav. Vemenakesh, alguém que tira ervas daninhas da terra, mesmo que ele tirou uma erva daninha, já é Hayav. Vemekarsem, alguém que tira galhos secos da árvore, já é Hayav. Vemezared, alguém que tira galhos que estão bons, estão úmidos da árvore, mas ele tira eles para a árvore ter mais força e os outros galhos crescerem mais forte, também é Hayav, certo? Tudo isso, Kolsheu Hayav, qualquer coisinha. Então, se eu arei um pedacinho pequeno de terra, tirei uma erva daninha, tirei alguns galhos secos, que isso dá mais vida para a árvore, ou tirei alguns galhos que estão bons, mas faz com que o resto da árvore tenha mais força, mesmo que seja um galho, já é Hayav. Amelaketetzim, alguém que começa a juntar madeiras, gravetos. Imletaken, se a meta dele é arrumar o chão, arrumar o campo, kolshem, cada graveto que eu tiro do chão, deixa o meu campo mais apto a ser plantado. Já é Hayav. Imlesek, mas se eu estou juntando gravetos para cozinhar, eu preciso juntar uma quantidade mínima de gravetos, que de levashel beitzah kalá. Eu preciso juntar graveto suficiente para cozinhar um ovo, fritar um ovo. A melaqueta savim, alguém que está colhendo ervas, não erva daninha, ervas do campo, imletaken, kolsheu, se a meta dele é liberar o campo, tirar as ervas do campo para poder arar ele e plantar, então qualquer erva que eu tirei, melhorou a situação, é proibido. Imlebehema, que melopiagdi. Mas se a meta que eu estou juntando aqui, esses assavim, eu estou juntando essas plantinhas, é para dar de comida para o meu animal, então tem a medida mínima, que é o tamanho da boca de um gri, que é o necessário para como chama? Para o animal comer, é a comida mínima dele. Só a primeira Gemara aqui, lemai hazei, a gente falou que alguém que
ara um pedacinho pequeno de terra, já é hayav. Para que serve isso? Lemai hazi ará, 2 por 2 de terra, certo? Ou, sei lá, 10 centímetros de terra. Porque eu sou hayav, o que eu fiz aqui? Para que serve? Melachot de Shabbat tem que ser uma melachá hashuvá, tem que ser uma melachá que serve para alguma coisa. Se eu arei 10 por 10 centímetros no chão, não fiz nada. Olha, serve para plantar algumas sementes de abóbora. Tem gente que às vezes planta algumas sementes de abóbora, que a abóbora é muito grande. Então, 1, 2 sementes já vai me dar uma abóbora inteira, já é significativo. De que vai ter que haver Mishkan, assim a gente também encontra no Mishkan. No Mishkan também, às vezes, eles plantavam galho, fugiu o nome agora, um negócio de kelar, de algum produto, de alguma erva, para produzir disso tinta. Certo? Às vezes era suficiente um espacinho pequeno para produzir um negócio que dele você podia produzir muita tinta, então mesmo que seja uma quantidade pequena de terra arada, mesmo assim já é hayav. Então, vamos parar por aqui. Coia.